Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje falaremos sobre as modificações nas paisagens. Vamos nessa? O ser humano transforma as paisagens, retirando delas recursos para suprir as suas necessidades. A ação humana sobre as paisagens causa mudanças quando, por exemplo, uma ponte é construída sobre um rio, quando uma área de vegetação nativa é desmatada para dar lugar a plantações, ou ainda quando hidrelétricas ou outras edificações são construídas. Eles podem construir túneis em áreas de relevo acidentado para encurtar caminho, facilitando o deslocamento de um lugar para o outro. Ao construírem túneis, promovem alterações na paisagem do lugar, não é mesmo? Essas transformações também podem acontecer quando se retira a vegetação nativa para a implantação de lavouras. Essas alterações são promovidas pelos seres humanos por meio do trabalho. O ser humano também altera a paisagem ao construir moradias. Além disso, a paisagem de um lugar é modificada quando ruas e avenidas são pavimentadas e rede de saneamento básico é instalada. Nelas, vemos uma grande presença de elementos construídos pela sociedade ou modificados por ela. As paisagens dos lugares são alteradas pelo ser humano ao longo do tempo. Essas mudanças ocorrem quando são desenvolvidas atividades econômicas, como as industriais, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Isso significa que, ao desenvolver diferentes atividades econômicas, as pessoas intervêm na natureza e promovem modificações nas paisagens dos lugares. Essas transformações acontecem continuamente ao longo do tempo, ou seja, as paisagens são constantemente transformadas. Observem aí o jogo de 4 cenas. Na primeira cena, logo acima, temos a paisagem natural. Na de baixo já começa a ser modificada com a construção de moradias, não é mesmo? Logo na terceira imagem temos aí as plantações e por fim a paisagem totalmente modificada, não é mesmo? As alterações das paisagens promovidas pelo ser humano, em muitos casos, podem causar danos à fauna e à flora. Fauna é o conjunto de animais e flora é o conjunto de plantas, ok? A destruição de áreas de vegetação nativa, principalmente pelo avanço das cidades e a expansão das atividades agropecuárias, não apenas contribui para o desaparecimento de espécies vegetais, mas também compromete a sobrevivência de animais silvestres, como aves, répteis e insetos que vivem em florestas e matas. Com isso, muitas espécies correm o risco de perderem seu habitat ou até mesmo serem extintas. É o caso do pau-brasil, uma espécie ameaçada de extinção, e também do mico-leão-dourado, uma espécie animal também ameaçada. Como medida para amenizar ou mesmo impedir que espécies da fauna e da flora sejam destruídas, são criadas as unidades de conservação, áreas delimitadas com o objetivo de preservar os aspectos naturais de determinado ambiente. Então não se esqueçam, as unidades de conservação são áreas delimitadas com o objetivo de preservar os aspectos naturais de determinado ambiente, ok? As paisagens dos lugares também são continuamente modificadas pela ação de elementos da natureza. Esses elementos alteram a paisagem quando ocorrem, por exemplo, chuvas, ventos, terremotos, entre outros fenômenos naturais. As alterações das paisagens ocasionadas pela ação de fenômenos da natureza podem ocorrer em velocidades diferentes, ou seja, rápida ou lentamente. Algumas transformações nas paisagens, resultantes de fenômenos naturais, são perceptíveis imediatamente ao longo de um curto período de tempo. Veja alguns exemplos. Observem a imagem. Caramba, tudo destruído, não é mesmo? Aqui eu trago um exemplo de terremoto. Os terremotos são movimentos que ocorrem na superfície da Terra e podem transformar rapidamente uma paisagem. Esses tremores de terra causam muitos danos às edificações construídas pelos seres humanos.
Já os vulcões são fendas ou aberturas na superfície terrestre por onde o magma é expelido. O magma é um material pastoso que existe no interior da Terra e vem à superfície por meio das erupções vulcânicas. Quando o magma se resfria, forma rochas. Por outro lado, há fenômenos naturais que transformam as paisagens lentamente, de modo quase imperceptível para nós, seres humanos. Observe os exemplos. Na primeira imagem parece uma pintura abstrata, não é mesmo? Mas na verdade aqui nós temos a ação do vento na modificação do relevo, que pode levar milhões de anos para ser percebida. Essa transformação ocorre quando formações rochosas são esculpidas pelo movimento do ar, que ao transportar sedimentos de um lugar para outro, promove o desgaste do relevo. Na segunda imagem, trago um exemplo de no caso dos cânions. A força das águas de um rio leva milhares de anos para retirar sedimentos e escavar a rocha, formando vales profundos. Muito bonito, né? Nossa aula já chegou ao fim. Vou deixar vocês com os exercícios da plataforma e também do material didático. Combinado? A gente se encontra já já. Um abraço, valeu!